Olá, você é contra ou a favor de flexibilizar o uso de arma de fogo no Brasil? E a liberação do porte de arma para guardas municipais ou de trânsito, agentes penitenciários e socioeducativos? O Estatuto do Desarmamento está entre os 20 temas mais polêmicos que devem movimentar o Congresso em 2018. Uma comissão especial na Câmara já aprovou o projeto que afrouxa as regras para porte e compra de armas. Já no Senado existem mais de 800 proposições sobre o tema. No Assembleia Debate de hoje, vamos mostrar o que pensa a população sobre essa flexibilização do uso de armas. A medida melhoraria a sensação de segurança ou aumentaria o número de assassinatos? Para esse debate, nós convidamos Luiz Flávio Sapori, sociólogo, professor e coordenador do Centro de Estudos em Segurança Pública da PUC Minas. Alexandre Lima, vice-presidente do Instituto Defesa, uma organização não governamental que defende o direito de acesso às armas e à legítima defesa. E ainda o deputado Cristiano Silveira, do PT. Então fique com a gente nesse Assembleia Debate que está só começando. De acordo com o mapa da violência, de 1980 até 2014, ou seja, cerca de 34 anos, quase 1 milhão de pessoas morreram vítimas de disparo de arma de fogo no Brasil. O número de assassinatos cresceu cerca de 600%. Uma pesquisa recente do Instituto Datafolha ouviu a população brasileira sobre essa ampliação do porte de armas. Segundo a pesquisa, a maioria dos brasileiros é contra a ampliação de armas no país. 56% dos entrevistados se disseram contrários à medida que amplia o porte de arma a todos os cidadãos. A opinião dos brasileiros vem se modificando pouco ao longo dos anos. Em 2013, 68% das pessoas ouvidas se disseram contrárias à medida. Em 2014, 62%. As mulheres são mais resistentes à ampliação do porte de arma. 65% delas acham perigoso armar mais as pessoas. Das regiões brasileiras, o norte é a região mais contrária à medida, 59%. Bom, é com esses dados que a gente inicia, então, o nosso Assembleia Debate, agradecendo a presença dos nossos convidados, a você de casa, sobre esse assunto, assim, provocativo, digamos assim, né? Eu queria fazer uma rodada inicial, se os senhores me permitem, da gente ouvir a opinião de vocês sobre essa flexibilização. Claro. O que pensam? Vamos começar, então, por favor, com o deputado Cristiano. O senhor é a favor ou contra? Acha que dá para conversar sobre isso? Primeiro, nós temos que entender por que nós estamos fazendo esse debate, né? Debater a flexibilização, o porte, a posse de arma, quer dizer que nós estamos discutindo segurança pública, né? A ausência dela, em alguns casos, que justificariam a medida de você ter o uso da arma para poder fazer a sua defesa. Eu penso que no Brasil o modelo de segurança que nós temos é um modelo falido, um modelo esgotado. Tive a oportunidade de trabalhar num programa de prevenção à violência e criminalidade, pela Unesco, no PRONASSE, e ali nós tivemos uma experiência de trabalhar as ações de segurança sobre uma outra lógica. Hoje, quando a gente fala de segurança pública, a primeira medida que vem à nossa cabeça é a força policial, né? Primeira medida de segurança. Você amplia o efetivo, você amplia o número de viaturas, coloca mais armas e aumenta o calibre para fazer a disputa com o crime, não é isso? Então, essas têm sido as medidas. Hoje o Brasil, no somatório de tudo que ele gasta em segurança, é mais do que gasta em saúde e educação, para a gente ter uma ideia. E sem que a gente tenha bons resultados, porque os números que foram aqui apontados de homicídios e índices de violência ainda continuam altíssimos. Então, eu acho que o país precisa refazer a discussão e o debate de segurança. Acabou que há um monopólio, né? Foi privatizado. A discussão de segurança ela vai pertencer ao delegado, vai pertencer ao policial, vai pertencer ao agente de segurança, ao promotor. E a sociedade acaba que ela não participa, né? Ela não diz o que ela quer e qual modelo ela gostaria. Voltando à inicial, eu acho que o sistema e a força policial tinha que ser a última medida num bom projeto, uma política pública de segurança de um país. Não deveria ser a primeira medida, deveria ser a última, quando se esgota uma série de outras ações. Um outro dado que comprova também o nosso fracasso é o nosso sistema prisional. Sistema prisional superlotado, um sistema prisional que ele pune, mas não recupera, uma taxa muito alta da reincidência. Essa reincidência tem relação direta também com os dados, os números, os indicadores da violência. Então, também um modelo que precisa ser revisado dentro do que nós estamos debatendo. Quando a gente propõe uma flexibilização do porte de arma, eu entendo que é a admissão completa do Estado no fracasso de ter conseguido constituir uma política pública que fosse realmente razoável, decente e que funcionasse para a população.
mas ainda assim não justifica essa medida ser, então, aquela ser adotada. O Estado ele não pode fracassar na sua obrigação de proteção da garantia da vida e garantia da segurança. É um modelo que nós precisamos revê-lo. Quando você tem mais armas em circulação, evidentemente que você pressupõe que você vai ter mais disparos. Isso é uma relação que nós temos. É um dado que ele é um dado direto. Uma outra questão que nós temos que chamar a atenção é um dado que nós temos do próprio Ministério da Saúde e do IPEA. Quando você colocou aqui uma pesquisa sobre a opinião das pessoas com relação ao uso das armas de fogo e mostrou o histórico, né, desde a década de 80, é importante a gente trazer um dado. De 1980 até 2003, a taxa de homicídio subia no ritmo de em torno de 8% ao ano. Essa era a taxa que nós tínhamos. Em 83, o Brasil tinha 14 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2003, 20 anos depois, esse número mais que dobrou. Ele chegava a 36,1 assassinatos por cada 100 mil habitantes. Em 2003 foi quando foi implementado o Estatuto do Desarmamento, que passou então a restringir, né, de uma maneira drástica essa questão do acesso às armas. Alguns estudos feitos pelo CEBELA, pela OEI, pela CEPIR, pela própria Unesco, apontam que, a partir do Estatuto do Desarmamento, esse novo marco teria salvo mais de 60 mil vidas. O Estatuto do Desarmamento ele não diminuiu a violência, mas ele estancou o crescimento de uma média, uma taxa de 8% de homicídio ao ano que nós tínhamos. Então, isso é um dado interessante, é um dado importante que mostra que a ação ela teve uma eficácia. Infelizmente, hoje a taxa nossa ainda é alta, uma taxa de 29,9%, o que pressupõe que o desarmamento ele não reduziu, mas estancou, então, o que eu havia dito, esse crescimento. Então, como uma consideração inicial, eu vejo que termos mais armas circulando de uma maneira deliberada, né, porque quando fala o Estatuto do Desarmamento, vamos lembrar que não desarmou completamente, né? Você não tem, talvez, o porte de arma do chamado cidadão comum, mas a posse da arma, ela ainda existe no próprio Estatuto do Desarmamento. Algumas vezes aqui na Assembleia os colegas dizem, mas o pequeno produtor está lá na roça, a polícia não chega até lá, a força policial, ele não tem como se proteger, se garantir, ele tem o direito à posse da arma dentro da sua propriedade. Mas é claro que são 3 tipificações diferentes, né, dentro do escopo legal. É a posse, a porte e depois o disparo. Porque ainda que ele tenha toda essa situação que ele responde, inclusive ter a posse, se houver o disparo, ele vai responder criminalmente por esse disparo. Tá, vamos continuar a nossa rodada aqui. O deputado chamou atenção sobre por que falar dessa discussão nesse momento, né? Eu queria ouvir do Sapori, que já foi, inclusive, secretário de Segurança Pública, é muito especialista no assunto. Nesse momento que a gente está vivendo de crise e que a segurança pública está sendo brutalmente atingida e todo mundo está se sentindo mais inseguro, sim, é o momento da gente discutir isso? Não há dúvida que é um momento mais do que oportuno, é fundamental. O Brasil tem que resolver essas questões, né? E os dados da pesquisa do Datafolha que vocês apresentaram são preocupantes, no sentido de que nos últimos 5 anos há uma tendência da população brasileira em aceitar mais a arma de fogo, tá claro. Eu diria que se daqui mais um ano, Alexandre, deputado, eu acho que a maioria dos brasileiros tenderá a apoiar a flexibilização, né, do uso da arma de fogo, porque o sentimento de medo, de insegurança é absurdo. Eu diria que é o maior dos últimos 30 anos, né, do Brasil, desde o início do período democrático, desde a Constituição de 88. Nós estamos vivendo uma crise da segurança pública que já não é mais crise, já é uma endemia, é efetivamente o maior problema social brasileiro. Não dá mais para dizer que o maior problema brasileiro é saúde, educação, não é mais, é segurança. E aí é compreensível que a população descrente da polícia, descrente da justiça, descrente da sistema prisional, da lei, queira de alguma maneira se defender. O que é um problema? Aí nós vamos debater aqui, mas eu já digo, essa é uma visão equivocada, porque, como bem disse o deputado, arma de fogo, mais arma, não vai diminuir a violência. Ou mais ou menos arma não vai diminuir a violência, mas pode evitar que ela aumente. É por aí que nós temos que começar a pensar o problema. Então vamos ouvir o Alexandre, que trabalha numa ONG, numa organização não governamental, que defende exatamente isso, que a pessoa tem direito ao uso da arma para a própria defesa. Pode explicar o seu ponto de vista. Muito obrigado, André, primeiramente. Obrigado aos participantes aqui pelo convite e para quem está nos assistindo.
Diante da declaração inicial dos demais, eu sou favorável, né, ao direito de ter e portar arma de fogo, então, portanto, aqui são 2 pessoas contra, apenas eu a favor, então, diante da apresentação, me força a ter que fazer uma abordagem inicialmente que eu considero algumas coisas ditas aqui, e são comumente ditas como equivocadas. Por exemplo, o deputado apresentou isso como uma questão de segurança pública. O direito de ter e portar armas de fogo, na maneira, né, como a maioria das pessoas defende, não tem relação direta e nem muita coisa a ver com a segurança pública. Isso tem a ver com segurança individual, com liberdade individual, com um direito. Ter o direito de portar arma de fogo, possuir armas de fogo, não pode ser apresentado como solução. Isso não é solução, nós estamos falando de um direito. E, diante também do que foi colocado nessa pesquisa da Datafolha, me força também a dizer que estatística apresentada dessa forma, sem apresentar para a população a metodologia utilizada, quantas pessoas foram perguntadas, entrevistadas, e olha que aí ainda a maioria foi a favor do direito, né? Mas estatística é uma forma até cruel, sob o ponto de vista intelectual, de mentir. Porque a estatística você utiliza a metodologia que você quiser para chegar ao resultado que você quiser. Por exemplo, o deputado aqui diz que o Estatuto do Desarmamento salvou 160 mil pessoas. Como que vai prever que um ser humano não vai matar o outro? Qual a metodologia utilizada para se chegar no número de 160 mil pessoas que foram, não é nem que morreram, que evitaram que foram matadas? Ou seja, desculpa, mas isso é chute. Isso é chute através de uma metodologia que eles puxam um dado, outro e tal. Eu acho que a principal estatística, a principal apresentação do que a população quer é o referendo de 2005. Este é o... Só para concluir, eu acho que este é a principal estatística. O povo votou, o povo inteiro. Não é 2.000 pessoas, não é alguém isolado, não é uma metodologia utilizada, o povo votou. Se nós, e eu acredito que todos aqui defendem democracia, né, então ninguém é dono da verdade, eu não sou dono da verdade, o deputado não é, ninguém é, a gente tem que respeitar o ambiente democrático e uma decisão do povo. Então, ainda que as teses defensivas, ainda que a opinião seja diversa disso, e eu acho que até que, né, se no final puderem responder isso, se essa decisão será respeitada ou não. A questão do referendo foi com relação à comercialização de armas de fogo. O deputado diz que é possível adquirir arma de fogo, ter o registro de arma de fogo. Isso em absoluto não é verdade. Eu estou no meio, eu sou colecionador, sou um CAC, eu estou no meio, vejo isso. A Polícia Federal, por exemplo, que é onde o cidadão não é junto ao Exército, chama CR, e as pessoas ficam malucas, às vezes tem que recorrer ao Exército para poder garantir esse direito. A Polícia Federal trata esse ato administrativo do registro de arma de fogo como ato administrativo discricionário. É só a pessoa ir lá, tente você, cidadão, você que quer ter uma, vai lá tentar para ver se consegue. Ele preenche todos os requisitos, exame psicológico, ficha limpa, exame técnico, faz curso, faz tudo. Pega a documentação inteira, ficha limpa. E tem que comprovar a necessidade. Mas a comprovação da necessidade não é direito, é concessão. Olha, você, e já com orientação institucional, você não comprovou a necessidade de ter arma de fogo, você não pode ter. Então você não tem o direito de ter essa arma. Sim. Então, se não tem o direito e a população votou pelo comércio de arma, ou seja, eu quero ter a possibilidade de comprar arma de fogo, preenchendo os requisitos da lei, ok, preencheu os requisitos, e aí? Esse ato administrativo, flagrantemente... Qual é o objetivo de se ter uma arma de fogo? Aí que o senhor não entendeu de novo. Ele não tem que ter um motivo, é isso, ele não tem que ter um motivo para ter arma. Se nós estamos em um Estado democrático de direito, onde a regra é liberdade, você tem que ter motivos para tolir um direito. Você não precisa de uma lei para permitir que a pessoa tenha um direito. Você tem que ter um motivo para tolir esse direito. Qual é a razão para ele não ter a arma? A arma de fogo existe por um objetivo claro, para ser disparada. Qual que é a consequência do disparo da arma? Se você não é de um clube de tiro, a consequência do tiro, você vai tirar a vida de alguém. O porte não é para disparar. Não, mas então, não é para disparar. Crime de disparo de arma. Não, crime de disparo de fogo continua sendo crime e eu defendo que seja crime. Homicídio continua sendo crime e eu defendo que continue sendo crime. Nós estamos falando do porte. Simplesmente o direito do sujeito a ter a arma consigo. E, se eventualmente precisar, não é nem sequer o porte que vai tratar desse assunto. São as excludências de licitude previstas hoje lá no ordenamento. Quem vai definir a circunstância da utilização dessa arma? Olha, se você tem um Estado democrático de direito, para você punir alguém por qualquer que seja, inclusive tirando a vida, que no caso do Brasil que nós não temos pena de morte, você tem todo um rito legal, que passa por uma investigação, pelo amplo direito de defesa, por uma promotoria, e em última instância, um juiz vai definir uma punição. Quando o sujeito tem uma arma de fogo, ele passa a ser o policial, o promotor, o juiz, e ele vai definir.
claro, gente, ele não atira no sujeito que ele merece. Mas isso ocorre com a arma que não é registrada. Olha, de cada 10 deputado, homicídios, ele não 7 atira são com porque arma de merece. fogo. Ele não atira Não, porque Alexandre, merece veja na bem. pessoa. Ele atira para Alexandre, sobreviver. veja que Ou ele pra atira, que ele vai serve a morrer. arma de fogo? Ele não está julgando aquela pessoa. Necessariamente Por não. exemplo, se eu vou exercer o meu direito de legítima defesa e eu preciso de dar um tiro a alguém, eu não estou querendo que essa pessoa morra. Eu estou querendo apenas sair vivo daquela situação. Só isso. Mas Eu quem não estou querendo que determina aquela a pessoa morra. circunstância que você Quando pode ou não uma pessoa emitir é um condenada, disparo? seja a pena de morte, seja prisão comum, quando a pessoa é condenada, ela está recebendo por mérito. O juiz decide por mérito. E aí tem que ter ampla defesa, tem que ter contraditório, tem que ter todas essas garantias que eu defendo. Eu sou advogado. Há um erro, Alexandre. Eu penso que o Alexandre propõe de novo o Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Isso é vingança. Isso é vingança. Legítima defesa não é vingança. Você não está matando Mas quem o sujeito, determinou a ele merece. circunstância? Quem determinou a circunstância? Vamos ao Quem determinou a fundamento do circunstância é o argumento. fato que Deputado, aconteceu. olha O cara bem. está vindo para me matar. Ou eu faço isso, eu vou morrer. Você pressupõe. Pressupõe? O que vai garantir que realmente a sua vida estava em risco naquele momento do disparo? O sujeito entra dentro da minha disparo casa no armado. trânsito. Disparo no trânsito. O sujeito chega no trânsito, vem no carro, bota a arma na minha cabeça e fala, passa o celular e eu te mato. Eu tenho que esperar ele atirar em mim para eu presumir que ele vai atirar em mim? É isso, deputado? É melhor que tirar a vida dele e entregar o celular, né? Você acha que é melhor tirar a vida do cara do que entregar o celular? Deputado, o senhor está pensando no celular. O roubo é um crime Três vezes já pluriofensivo, é aconteceu a comigo. vida do sujeito. 3 vezes já aconteceu comigo com não é o arma de fogo. celular. Três Se fosse vezes. um furto, Tem os celular, boletins tudo de bem. ocorrência no histórico É a da polícia liberdade, que prova isso. é a liberdade, é a integridade psíquica dessa pessoa. Eu já passei Entendeu? por isso por 3 vezes. Pois é a vida dessa pessoa que está sendo ameaçada, não é o celular. Já passei o celular por de 3 menos. vezes. Meus amigos, eu sugiro que a gente vá ao fundamento do argumento. Antes, essas implicações práticas, deputado, eu acho que nós vamos discutir ao longo do debate. Mas tem um argumento do Alexandre que é muito interessante, a ideia de direito. Todo cidadão tem direito a se defender e ter uma arma de fogo. Esse é um argumento falacioso, porque ele não tem fundamento histórico, não tem fundamento nas evidências da história do mundo ocidental, porque as únicas sociedades que definiram o direito à defesa como o direito da cidadania foram os norte-americanos. Muito em função da história dos Estados Unidos, da independência como foi feita pelos Estados Unidos, né, da população se armando contra a opressão inglesa. Isso é da história daquele país. A democracia ocidental, o Estado de Direito, como se definiu no mundo ocidental, Alexandre, pressupõe que quem tem que estar armado é o Estado. É o Estado, é as instituições do Estado, é a polícia, é a justiça e a prisão. Essas é que tem que ter o monopólio legítimo da força. A democracia nos últimos 300 anos nunca defendeu que o cidadão tem direito a se defender com arma de fogo. Doutor Isso Sapori, então não é direito. Olha bem, o seu argumento então não tem fundamento histórico, não tem fundamento sociológico. Isso não é direito. Então, o doutor Sapori, tem que se isso não é caminhar para direito, uma outra dimensão. Isso não é direito. eu peço que o senhor me historicamente. cite o único país que não reconhece o direito à legítima defesa. Não, nós estamos de legítima defesa é uma coisa. O único Legítima país que defesa tem. É alguém me atacar e eu me defender. E o que, É que outra nós estamos história. falando? Não, E nós do falamos de que arma nós de fogo. estamos falando? Opa, Ué, calma lá. Nós estamos O falando que de nós outra. estamos falando? Não seja sofista. Não, o que seja nós estamos sofista, falando? Alexandre, vamos lá. Sapori, o que lá. nós estamos falando? Calma, Alexandre. Nós estamos falando de direito à arma de fogo. Eu não estou falando de direito à legítima O direito à defesa. arma de fogo, o senhor não está falando de homicídios? Nós estamos Não está falando que essa arma vai tirar um fator de risco para evitar o número de homicídios, o número de crimes? É isso que nós vamos argumentar. Então, o se direito. é isso que Olha o senhor só, está deixa eu fazer falando, é uma exatamente pergunta. isso. Deixa eu fazer uma O pergunta. porte não é para se utilizar, não é para tirar a vida do outro. Aí, o senhor fala, nessa situação de legítima defesa, você vai ser necessário tirar a vida do outro. Pois é. É E o aí ele direito diz, a ter- o direito à autodefesa não é historicamente reconhecido por nenhum, Não, por nenhum Estado direito à arma de junta a fogo. cidadania apenas os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm esse direito atrelado, historicamente, à legítima defesa. O problema É uma que o questão instrumento da da legítima história de defesa como ele que foi você fundado defende nos Estados É o Unidos. direito a ter instrumento a que tem sensação de outras segurança. utilizações e consequências para além daquela da legítima Mas quem defesa. vai utilizar o sujeito? Não, E ele tem que ser responsabilizado por isso. Está comprovado até aqui, nós estamos vendo isso, que a circulação da arma de fogo não tem sido utilizada para resolver o problema da insegurança ou da legítima defesa, como Novamente, você disse. só Não, eu apresenta estou outra te dizendo, solução. acidentes domésticos ocorrem porque há presença da arma de fogo. Nós tivemos um caso de um policial, sujeito bem treinado, capacitado, representante do Estado, foi cantar a menina na boate, tomou um fora, disparou na menina. Então, assim, o que eu estou tentando explicar para o senhor é o seguinte... Que O caso uma do coisa- frentista em São Paulo, você viu esse final de semana? Um Mais frentista que matou recente. 2 numa briga de posto de gasolina. Dois cidadãos foram mortos numa briga que um frentista tirou e matou os 2. São Paulo agora, esse final de semana. De cada 10 mortos assassinados no Brasil, 7 são por arma. E a maioria das armas são as chamadas armas registradas.
não são de armas clandestinas. A maioria dos homicídios são Sim. com armas registradas. Armas que foram registradas. E isso num país com desarmamento, né? Que tem Pra você ter pouquíssimas uma ideia. armas. Então, Pois imagina é, se a se gente pegar forma todas as pra armas circular registradas como a gente hoje, gostaria. não dá o número de homicídios por ano. Então o pessoal tá realmente, quem tem uma arma registrada está matando pelo menos 2 pessoas. Não há o poder chegar mínimo nos preparo números, e né? condição do cidadão brasileiro portar uma arma deliberadamente. Na minha opinião, nós não O senhor tirou tirou esse ambiente... número de Vamos onde? trazer. O senhor tirou esse número de onde? Aí, o senhor, assim, eu trouxe dados aqui, Não, né? aponte a fonte e a metodologia Fórum utilizada. Brasileiro de Segurança Pública, 7 em cada 10 homicídios são cometidos com arma de fogo. A maior parte dos homicídios foram cometidos com armas legais, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tá. O senhor checa depois. Pois é, e como chegou essa metodologia? Dizendo que é com arma registrada? Tá falando que é com arma registrada? Mas eu não ia aqui discutir a pesquisa. Eu não ia discutir dados da O pesquisa. senhor diz que a maioria dos Eu homicídios tô com arma de trazendo fogo é com dado. arma registrada. Bom, Dado Eu do quero saber Fórum- aonde que o senhor tirou isso. Fórum Brasileiro de Alexandre, Segurança deputado, Pública. deixa eu só Tá aqui o Olha, dado, nós temos Alexandre. 60 mil homicídios por, Cê por pode- ano. cê pode- deixa eu te falar uma Você coisa. pega o número de arma registrada e divide. Então, a Você maioria tem das que ter pessoas tá matando algum aí. método. Algum método. Você pode discordar dele, mas tem que existir. Mas e esse que aquele que resultado discorda ele com os não é resultados nem que coerente utilize com a outros lógica. métodos. Tem quantas armas Mas, registradas, gente, sabe? o senhor vai pesquisar e No- depois você no vai dizer, Brasil olha, hoje, está mas errado isso aqui o vale? dado do deputado. O senhor questionou o Datafolha. Tem, Algum não dado tem tem que ser usado. sentido. Estatística é uma forma de mentir muito... Mas qual que é o instrumento, então, o parâmetro que nós vamos utilizar para ter como referência quando nós queremos discutir deputado- cientificamente um assunto? Deputado, Senão- primeiro senão é só desculpa o empírico. calor, Senão o é só calor do empírico, debate, não, o calor eu é acho, assim mesmo. eu acho. Mas, deputado, não é isso que a gente está questionando. Quando a gente apresenta essas estatísticas, é fundamental que a gente apresente a metodologia utilizada, a fonte dela, te trouxe a e o fonte. resultado, no mínimo... Não, eu só não trouxe o resultado falando que é com armas registradas, Trouxe que a maioria fonte, dos Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É a fonte. Sim. Segundo o Fórum Brasileiro. que a Eu maioria pertenço dos a essa homicídios- entidade, eu sou um dos criadores dessa entidade em São Paulo. senhor conhece essa entidade? Conheço, sou um dos criadores da entidade. A maioria dos homicídios com arma de fogo é com arma registrada. É isso que vocês afirmam. É uma pesquisa que foi feita... Não, em é vários- isso que afirma, não? É isso mesmo. A maioria dos homicídios com arma de fogo é com arma registrada. Você sabe o que significa Tem a maioria quantos dos homicídios por ano? O Brasil são 60 mil. 60 mil. Quantas armas registradas A última existem data hoje? nós tivemos 6 milhões de armas registradas Não, no Brasil. não. Isso, o registro 6 tem sido. milhões. Atualmente, levantamento da Polícia Federal. 6 milhões. Registradas Registradas atualmente com são- registro válido? Válido. Por quê? O senhor tem algum dado diferente? São 500 mil. Não menos. Qual que é a fonte? Elas foram registradas lá em 2003. Ah! Lá em 2003. E esse é. registro não é mais válido. Nós Essas estamos armas já falando foram... mais de 6 milhões de E armas eu de tô fogo. dizendo... registradas não, no Brasil. ainda que fosse 6 milhões. Ainda que fosse 6 milhões. Ainda que fosse. É. Vocês estão dizendo que desses 60 mil homicídios, a maioria é praticada com arma registrada. A maioria? Então tá bom. Segundo E o qual Fórum seria a Brasileiro de Segurança solução? Pública, Retirar, tem. então, essas armas É, de a circulação, população vê que isso, foi vê o que que não tem aconteceu condição quando as nenhuma. pessoas entregaram as armas? Não, Não são essas números. campanhas de desarmamento, elas têm um efeito mais simbólico. É só para disseminar a ideia dos valores, da solução pacífica de conflitos. O efeito prático disso é nulo. Medidas mais práticas são operações policiais exclusivamente destinadas para prender indivíduos que estão portando armas ilegalmente. Isso funciona. Aí são operações, né? Operações no dia a dia da cidade. Porque quem está portando, nenhum cidadão pode portar arma de fogo. Né? Portar não Mas pode. existe fiscalização? Não? Não, mas sem fiscalização é Não, mas- operações policiais. A única maneira. Né? Se um policial, uma operação da PM na rua, identificar que o indivíduo na motocicleta, no carro, está com arma de fogo, e se não tiver o porte, que pouquíssimos têm, ele pode ser imediatamente detido. Isso é crime. Então, é uma maneira muito prática de inibir, né, a arma de fogo, o uso da arma de fogo. Muito prático. Agora, você não vislumbra, não, Sapori, que uma pessoa pode querer ter arma de fogo, como o próprio deputado colocou, que é, por exemplo, um fazendeiro no interior Sim. do estado, para que ele tenha o direito a essa sensação de Mas segurança? a lei permite isso. A lei permite. E não consegue. E ele não consegue. Esse A Polícia mau Federal conceito, impede. o Alexandre Impede tá- porque ele não comprova que ele está É na correndo efetiva risco. necessidade. Ele vai lá, prova tudo. Exame psicológico passa na prova teórica, faz curso, apresenta documentação, ficha limpa, prova tudo. Aí chega lá, aí a Polícia Federal fala assim, não, eu aqui, não dizer, eu achei que não, você não tem necessidade de ter uma arma. Então, com orientação ainda, né, depende, que a política de desarmamento... generalizando situações. Não, né? Como se vá você, cidadão, vá lá tentar ter uma arma, depois Mas é só o ver quem é que tá com a cidadão razão. não pode ter arma de fogo. E é exatamente isso que nós estamos discutindo. Pode ou não pode ser? Legalmente essa arma? pode. Pode ou não Pergunta pode? Se foi outra. administrativamente a polícia não está Não, concedendo gente, para nós estamos qualquer falando critério do que seja, empresário- não é da O senhor legislação. sabe a diferença do ato administrativo a lei- vinculado e discricionário? A lei garante a posse da arma.
diante das circunstâncias que já fomos aqui, que já descrevemos. Garante. Esse A lei garante através garante. de um ato administrativo como? A lei Discricionário ou garante. vinculado? Não, aí eu não sou advogado, não tenho como Pois discutir é. com o senhor Então, nesses termos. pois Agora é. eu entendo do que Então o que vamos o lá que eu país explico. aprovou Vamos lá que eu no explico. Estatuto dos Armamentos. O ato administrativo, os atributos do ato administrativo, competência, finalidade, forma, motivação e objeto. O poder público, através o poder executivo, nesse caso, através do seu órgão, Polícia Federal, ele pratica um ato administrativo para poder dar deveria ser licença, no caso a autorização, porque eles tratam como discricionários, licença seria vinculado, deveria ser licença. À luz da legislação, inclusive, é licença, porque a legislação não fala de comprovação, fala de declaração de efetiva necessidade, não é comprovação. Aí eles usam o decreto, que é instrumento para regulamentar a lei, ou seja, ele não tem o caráter da inovação, ele vai até o limite da lei, ele serve para regulamentar apenas e está indo além da lei. Isso o Ministério Público do Estado de Goiás, inclusive, demandou nesse sentido. Muitas pessoas conseguem, através de mandado de segurança, por exemplo, né? Só que mandado de segurança, você precisa de pagar um advogado. Aí entra a minha categoria, né? Que eu Mas a entrevista disse que era colecionador. Aí é outra história. É com o Exército. Com Ah, a finalidade esportiva. A ONG Né? Defesa, Ou pode. O sujeito que quer uma arma deixar em casa para defesa, ele pode ir lá e recorrer ao Exército e pegar o CR. Pois é, então funciona, né? Não. De alguma forma ou de outra. Não, uma forma ou de outra, deputado. Você está sugerindo que a pessoa que não consegue... Não, eu estou sugerindo que você é colecionador de armas e o senhor está dizendo que a pessoa não consegue ter E ela não acesso à consegue arma. ter. Se ela quiser ter na sua casa arma para defesa, ela consegue? Nos termos da lei, ainda que sob mandato de segurança, consegue. Pois é. O senhor mesmo está dizendo Deputado, isso. Quem que é o guardião da deputado, lei? então o senhor Quem que é o concorda guardião comigo do que tá cumprimento da errado o que lei, a o Polícia Poder Judiciário? Federal está Não fazendo? vou entrar no mérito da Polícia Federal, ela deveria estar aqui para poder explicar seu método. Mas o senhor- Eu estou dizendo que Então, existe eu uma lei estou que dizendo- garante e que em último prazo cabe ao Judiciário e ele existe para isso. O cidadão Mas entende o que ele que tem o o senhor direito e ele recorre ao pensa? Mas o que o Judiciário. senhor pensa? Diante do resultado do referendo, o que o senhor pensa? Diante do resultado do referendo, a Polícia Federal negando esse direito do sujeito que preenche todos Eu vou os dizer para o requisitos. senhor. O senhor acha isso certo Por ou mim, errado? nem, E a legislação por mim, prevendo isso. Na minha opinião, nem posse deveria ter. Mas é o que hoje está na lei, permite a posse. Então o senhor é Permite favorável a que se posse. cumpra a lei, pelo menos. Isso cumpre a lei, evidente. Então, se ele Enquanto tem não se direito, muda a ele lei, deve ter. é evidente. A Polícia Federal, portanto, está errada nesse caso. Isso, aí ele vai ao judiciário, que é o guardião da lei, para poder que a lei seja cumprida. Mas o senhor não, o senhor Não, não acha que o Estado Democrático de Direito ele tem que ser organizado institucionalmente. Não dá para você fazer Eu estou sendo até profissionalmente, né, para mim que sou advogado, é ótimo, né? Quanto mais demanda tiver, mais dinheiro eu ganho. Vai lá, pessoal, estou precisando aqui, a Polícia Federal tá me tirando direito e tal. Mas Para mim é ótimo, né? Isso? As pessoas têm Um recorrido mandato de assim? segurança, um advogado vai cobrar aí por volta de uns 5 mil. O cara fazer. É muito Aí caro você também. aí você tem, já desistiu, né? Porque eu não acho Aí ruim, você porque eu espera sou um contra, ano inclusive, para a Polícia Federal decidir. Ela tem 30 dias para decidir, demora geralmente um ano. Tem casos que é mais rápido, depende da época, né? Da boa vontade deles. A época que, né? Eu tô interrompendo. Se eu estiver sugando muito tempo também, não tem problema não. Ficar à Pode vontade. interromper. Eu quero que você encerre o seu raciocínio, só para eu preciso chamar um intervalinho. Daqui a pouco Não, você sim, volta. o raciocínio é simples. Na prática, o cidadão consegue ter essa arma? Não. Essa é a prática. É o que acontece hoje. Ele não consegue. É só... Vamos para o lado empírico. Vá lá, cidadão. Vá lá tentar ter sua arma. Aí depois você volta e me fala se eu tenho razão ou não. Não tem. Bom, Só isso. eu preciso fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Eu quero perguntar para os nossos entrevistados assim, as experiências internacionais em relação a essa questão da liberação, da flexibilização do uso de armas nos Estados Unidos. É uma discussão que volta e meia a gente vê pela televisão, né? A gente volta já já. Bom, de volta então com o segundo bloco do Assembleia Debate, que hoje discute a flexibilização do uso de arma de fogo no Brasil. A Assembleia de Minas vai discutir essa flexibilização do uso de armas agora, já no início dos trabalhos. É que o governador Fernando Pimentel vetou o projeto de lei que autoriza o porte de arma de fogo por agentes socioeducativos. O projeto, a lei, foi aprovada pelos deputados em dezembro do ano passado. O governador considerou o projeto inconstitucional, a lei inconstitucional, já que o porte de arma é um assunto de competência do governo federal. Portanto, o Estado não poderia legislar sobre esse tema. Vamos ouvir agora o autor da lei. Ele vem regulamentar uma legislação federal que já existe. O Estatuto do Desarmamento concedeu o porte de arma funcional para os agentes. Em Minas Gerais, agentes têm uma especificidade, é dividido em dois grupos, agentes prisionais e agentes socioeducativos. Havia uma dúvida na lei se
O que a legislação federal concedeu se era estendido também para o socioeducativo. Ele disse, olha, agente é gênero, socioeducativo e prisional é espécie. Então essa lei veio explicar isso. Então com isso nós vamos garantir o porte de arma para os agentes fora do serviço. Ou seja, ele não vai trabalhar dentro do local de trabalho armado, é só no seu deslocamento para casa, para a sua segurança pessoal. Nós estamos num momento em que agentes de segurança estão morrendo a todo tempo. E você determinar que um agente trabalhe desarmado, isso é uma covardia. Bom, ainda segundo o governador, a proposição contraria o interesse público, dando privilégio desnecessário aos agentes que, de acordo com a mensagem, possuem atribuições eminentemente pedagógicas. É só para você entender, depois que esse veto é recebido no plenário, ele é discutido, é formada uma comissão especial que tem 20 dias para emitir um parecer. Aí o plenário tem só 30 dias para manter ou derrubar o veto. Vamos fazer só, vou passar aqui a palavra para o Sapori, sobre essa questão de ampliar o porte de arma para as pessoas ligadas à segurança pública. A gente teve o presidente vetando agente de trânsito portando arma. Que não é agente de segurança pública, né? Sim, trânsito são e pessoas... segurança pública são, né? O que você pensa a respeito disso? No que diz respeito à segurança pública, policiais, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, guardas municipais, não vejo qualquer problema. Como eu disse, quem tem que estar armado é o Estado. Então vamos ver, a ideia do agente socioeducativo, fora do trabalho, não vejo problema. Mas isso tem que ser regulamentação federal. Com devido respeito ao nosso deputado Cabo Júlio, ele está tentando dar um jeitinho na legislação federal. Eu não vejo como Minas Gerais possa aprovar isso. Isso é uma discussão de âmbito do Congresso Nacional. Apesar de eu concordar que o agente socioeducativo pode e deve ter o direito à arma de fogo como o agente penitenciário. Isso não vejo problema. Beleza, deputado Cristiano, passa esse veto, não passa? O que você acha? O projeto ele passou, né? Ainda que eu particularmente votei contra, por dois motivos. Primeiro, já por saber da inconstitucionalidade, competência que compete ao governo federal e ao Congresso Nacional legislar sobre isso. E segundo, sobre o aspecto de que não foi apresentado nenhum dado de vitimização de agente socioeducativo fora do expediente que justificasse também o uso da arma de fogo para esse trânsito que o deputado apresentou. Então também esse dado não foi colocado. Ninguém disse o seguinte, olha, o número de agentes que estão morrendo em decorrência da função que exerce, ir no trânsito para casa ou fora do horário de serviço, é um número elevado que justificaria. Então, não tem esse dado. Ou ele é zero ou não tem o dado, porque ele não foi apresentado no projeto nem na defesa do projeto. Números. Segundo ponto, eu acho que ainda que fosse só uma questão da minha parte como deputado, apenas de opinião e de mérito, ainda há o problema da constitucionalidade que foi o que culminou no veto do governador. Entendo que a casa, se ela for se comportar de maneira legal, pela constitucionalidade, ela vai pela manutenção do veto. Okay. Se for um caráter político ou então de mérito, aí cada deputado a sua cabeça, né? Alexandre, seria o direito desse agente socioeducativo de ter o direito à sensação de segurança, a se sentir mais seguro no trabalho dele, pelo fato de lidar também em situações de risco? Sim, aí há duas questões que têm que ser apresentadas, né? Uma é a opinião sob o ponto de vista político, né, do que eu acho que deveria ser, né, enfim. E a outra é uma abordagem jurídica, né? Então tem uma abordagem política e uma abordagem jurídica nisso. Primeiramente, falando da abordagem jurídica, o Cabo Júlio apresentou que isso encontra respaldo na legislação federal vigente, a razão pela qual ele diz isso, porque o Estatuto do Desarmamento é uma lei penal extravagante, trata sobre crimes, né, e isso é de competência da União. É o inciso 1º do artigo 22. Então, o Estado não pode legislar sobre essa matéria. Eu, por exemplo, sou favorável que o Estado, eu acho que o nosso modelo federativo é muito concentrado, é muito, né, tudo lá em Brasília, tudo é resolver lá em Brasília, e quanto mais próximo do cidadão, melhor, inclusive, para a fiscalização desse cidadão. Está mais próximo, está mais perto, pode, né, fiscalizar, se mobilizar. Então, eu acho que não deveria ser assim. Assim mas como nos Estados assim Unidos, hoje. que cada estado decide exato, o que quer fazer. Exato, né, mas não é assim atualmente. Então, sobre esse ponto de vista, eu acho que não poderia passar esse projeto de lei. Sobre o ponto de vista, da minha opinião, do que eu acho, sou solidário. Acho que, nesse caso, aliás, eu sou solidário com o cidadão, né? Que eu acho que a gente... Você está mudando de opinião, estou gostando de ver. O Estado tem que estar armado, né, deputado? Nós vamos conseguir convencer o Alexandre até o final desse debate. É um bom sinal, estamos começando a convergir. Sapori, neste caso, o Estado... Mesmo que o cidadão tenha o direito de ter e portar arma de fogo, o Estado também tem que ter arma. Estados Unidos investe rios de dinheiro em segurança pública. Estados Unidos, que é a população hoje mais armada.
ter o cidadão armado não substitui segurança pública, não substitui polícia. O cidadão armado não vai fazer o trabalho da polícia. O cidadão armado está querendo só sobreviver. É isso que nós vamos discutir. Não é fazer trabalho com ele. Ele não vai cumprir mandato, ele não vai prender os outros, o juiz não vai mandar um mandato para ele, por cara falar, vem cá vizinho, você tem arma também, vamos lá cumprir aquele mandato. Vamos aproveitar Os Estados Unidos, gancho. que tem 300 milhões de armas de fogo lá, né, na mão da população, fortissimamente armada, eles investem rios em dinheiro. Tem policial lá igual Formiga. É igual formiga. Então, assim, não tem nada a ver com a comunidade carcerária também, né? Bom, já que vocês estão falando dos Estados Unidos, vamos Não quer dizer que é um país tão seguro. Mas tem uma população carcerária. O Brasil, por exemplo, tem uma população carcerária muito alta. É o país mais violento. Muito Os alto. Estados Unidos, Vamos ser sinceros. Não, agora, é verdade. O Alexandre tem razão, já introduzindo a questão internacional. Sim. Dos principais países do mundo que permitem a arma, posse, e vamos dizer, posse em casa, ok? No domicílio. Porte na via pública. Isso é muito importante que essa distinção seja feita, né, Alexandre? São diferenças jurídicas muito importantes. Os Estados Unidos permitem, a maior parte dos estados, posse e porte. O Canadá também. Muito importante. Talvez seja o exemplo de um país com baixíssimos níveis de violência, homicídios muito poucos, assaltos, o nível de segurança no Canadá é maravilhoso, mas com arma de fogo presente. Os é mais Estados Unidos, uma não. prova de que a segurança... Isso é uma evidência, acho que o deputado também chamou atenção para isso, aí o Alexandre tem razão. Não há uma relação direta entre ter arma de fogo e violência. Isso é fato. Isso não é legal, acho que o deputado também concorda com isso. Porque a arma de fogo torna-se um problema dependendo do contexto cultural e social do país. Aí que é o problema. Aí que é o argumento. Ok, para o Canadá não é problema, dada a sua história e a sua cultura. Mas no Brasil, dada a nossa história, da nossa cultura, a arma de fogo é jogar gasolina na fogueira. A cultura do povo brasileiro, então o povo brasileiro é composta de um bando de assassinos. Porque a cultura do nosso país é matar. É sim, o povo brasileiro é violento. O Brasil é violento. A maioria das pessoas Esse são negócio de que o assassinas. Brasil é do carnaval, é da alegria, do samba do Se a futebol, maioria das pessoas fosse assassinas, deveria ser exterminada a população. Porque para ser assassino você tem que matar pelo menos uma pessoa. 34 anos, um milhão Mata de pelo menos uma O pessoas. Brasil já matou uma população do Uruguai. Não. Nos últimos anos. O deputado. É um país violento. Nós temos somos 200. É violento. Eu não estou dizendo que tem criminalidade alta. Nem isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo. Ele disse que é uma questão cultural. Então, o povo brasileiro, culturalmente, é um povo de assassinos. Nossa, Não é isso? Não é sua isso? capacidade Não é isso? de deturpação Não. é fabulosa. Só pode. Você não está falando que é uma questão cultural. A nossa cultura é matar o outro. É matar seu sociologia semelhante. aqui para você, Alexandre. Então, quando a gente fala que é cultura, não é matar, é violência, agressividade como uma maior propensão do indivíduo usar nos seus conflitos cotidianos. Isso é a maioria. Tem sociedades que, historicamente, os indivíduos contém mais sua agressividade. Quando tem uma situação de conflito, em casa, na rua, no trânsito, no bar, os indivíduos têm capacidade de controlar suas emoções. É o caso do canadense, é o caso do japonês, é o caso do alemão. Mas isso está aí na história desse povo. A história do Brasil, infelizmente, é uma história onde o uso da força física, a agressividade, faz parte da solução de conflitos cotidianos. Em casa... O senhor concorda? Olha bem, aí eu estou te dando uma aula de sociologia para você ter clareza. Sim. Em casa, o homicídio passional é muito grande. Eu acabei de fazer uma pesquisa vou te dar números de minha pesquisa. Aí você não vai questionar a idoneidade dos dados. Esse é o método. Depois o senhor apresenta o seu método. Dados de Belo Horizonte. De cada 100 homicídios de Belo Horizonte, 50 estão relacionados ao tráfico de drogas. Então, esse controle é difícil. Mas os outros 50 é briga em casa, briga no bar, briga no trânsito, briga na festa. Ou seja... Você sabia que a maioria dos policiais são vitimados fora do serviço? Exatamente. Geralmente é assalto. Mas em outras situações que não são... A letalidade... geralmente tentativa de assalto. Infelizmente. Repito novamente, é o caso da maioria do Eles povo reagem? ou é uma minoria que faz isso? Não existe, o argumento não é maioria ou minoria. Quando você fala No cultural, Brasil, nos anos 90, o senhor falou essa estatística... O número é alto. O senhor falou nos anos 90, 80, 80, a estatística 83, de homicídio. Então, Era 80, quantos homicídios? Era mais do que hoje ou estagnou? Ficou mais aumentou ou menos uma 600% elevação de homicídios? assassinatos por arma Aumentou. de fogo, segundo... Então, aumentou, não é isso? Mas Era o menor. Mas o violência. crescimento, Era menor, não é o isso? crescimento não foi exponencial no crescimento histórico Ok, de 8% podia ao ano. ser até o contrário. Taxa de 8% ao ano. O Brasil... Coincidentemente, vamos chamar de coincidência para não chamar de pra estatística, gente que o senhor já não fala em acredita Brasil. na estatística que eu estou apresentando, vamos chamar de coincidência. Coincidentemente, em 2003, quando aprovou o Estatuto do Desarmamento, estancou esse crescimento de 8% ao ano do homicídio. Continuou crescendo. O mapa da Continuou violência crescendo, que o senhor mesmo mas falou, continuou crescendo. se fosse na proporção dos últimos anos na taxa de 8, seria mais 160 mil vidas Ok, antes... eliminadas. Antes. O senhor sabe
que antes de 1997, na legislação anterior, Estatuto do Desarmamento, não existia sequer crime de porte ilegal de arma de fogo. Se o sujeito tivesse com um AK-47 no meio da rua no Brasil, não era crime, era mera contravenção penal. Agora, o que acontece no Brasil? Quando ele vai para a delegacia? Lá tinha mais ou menos... Como é que é? O povo brasileiro se matava aqui naquela época, igual, diferente de hoje. Veio o Estatuto do Desarmamento e milagrosamente salvou a vida das pessoas e a gente se exterminava antes. Alexandre, é uma coincidência que eu estou No Brasil, ele diz que é uma cultura do Brasil. Alexandre, A cultura mudou dos anos 90 para cá. O senhor que é sociólogo, uma cultura muda num período tão curto assim de tempo? O tráfico de drogas puxou isso. Dá uma aula sobre isso? Vamos te dar. As minhas pesquisas de outros pesquisadores, como o Daniel Cerqueiro do IPEA, que os dados estão citando, o Daniel é um dos principais estudiosos brasileiros. O crescimento de homicídios no Brasil está estritamente vinculado à consolidação do tráfico de drogas. Ah, então sim. E como é que o tráfico mata, meu prezado Alexandre? Sim, com arma. Com arma. Utiliza criminosos utilizando armas ilegais, inclusive, fuzis e tal, que nada tem a ver com a legislação de proibir ou não a arma. Porque a legislação proíbe a arma no Brasil hoje. O que esse traficante está fazendo com arma? Se é proibido. Mas tem uma outra pergunta que é importante. A minha pergunta é sobre os mecanismos de controle. É inócuo, é absolutamente inócuo para casos de tráfico de droga. Tráfico é crime também, está lá a legislação proibindo. A arma é proibida também, está lá a legislação proibindo. E continua tendo. Por quê? Porque é inócuo. Aí entra uma questão de segurança pública. Aí entra. Não é questão de restringir o direito do cidadão, não. Por isso que eu estou dizendo que não pode ser apresentado como uma questão estritamente ligada à segurança pública. Porque isso não é questão... A maioria das pessoas que querem a legislação proíbe de arma é para defesa. Se é para a sua defesa. O senhor repetiu várias vezes a palavra legítima defesa, legítima defesa, legítima defesa. Legítima defesa se entende o quê? A ausência do Estado em prover a segurança, eu vou me virar. Vou me virar. Não, é uso imediato. Qual que é a defesa? Vamos lá ao caput do artigo 25, que trata da legítima defesa. O uso imediato. É a agressão imediata ou iminente. Está prestes a acontecer. A melhor polícia do mundo, o ideal da segurança pública funcionando no Brasil não vai pegar o cara naquele momento e evitar que ele seja morto. Se ele não se defender, ele vai morrer. Depois, a gente tem uma polícia investigativa ótima, então vai pegar o cara, vai punir o cara, ótimo, Isso é o mundo idealizado pelo doutor Alexandre. Não é o mundo real. O efeito colateral da circulação de arma é muito maior do que o efeito prático da segurança pública como legítima defesa. O mundo de Alice é o meu, mas o mundo deles é o mundo que a polícia vai... Você precisando de morrer ali naquela hora, a polícia vai evitar aquilo. O efeito colateral da circulação de arma é muito maior do que a eficácia na legítima defesa, sem dúvida alguma. Sapori foi secretário de Segurança Pública. Como é que é o mecanismo de controle? Olha, hoje é a Polícia Federal que controla tudo, a partir de 2003. Né? Antes era a Polícia Civil. Né? Que cada estado, a Polícia Civil controlava o registro, né? A legalização, etc. Hoje, a renovação. Hoje é a Polícia Federal, como o Alexandre chamou a atenção. Tudo está concentrado na Polícia Federal. Aí, se você me permite, o que está se pretendendo hoje com a renovação no Congresso... É a revisão do Estatuto do Desarmamento. Uma das medidas, entre outras, que nós vamos discutir, é passar para as polícias estaduais, para as polícias civis, essa prerrogativa, tirar o monopólio da Polícia Federal. O que é um retrocesso absurdo. Absurdo. É abrir a porteira. E a boiada passar livremente. Então, essa proposta que está sendo discutida, nem sei o número do... O Alexandre sabe o número do projeto. Do projeto de lei. É o 3722, o de revogação. Isso, do Rogério 3722 de 2002. O relator é o ele foi o relator da Comissão Especial. O autor é o Rogério Penny Mendonça de Santa Catarina. Eu acho que a gente podia, para esclarecer, Alexandre, você podia só dar uma noção para a gente depois debater o que vai implicar com essa nova legislação, sem a gente se posicionar, mas só detalhando o que virá de novo com essa legislação para a gente poder polemizar. Esse projeto, ele basicamente, a principal diferença, há outras menores, mas a principal diferença é transformar esse ato administrativo hoje, tratado como discricionário, essa bagunça do sujeito que preenche todos os requisitos da lei e chega lá e não tem o seu direito garantido. Então, basicamente, ele é o Estatuto do Desarmamento. Tem todos os controles, exame psicológico, teste de tiro, tudo que há a previsão para que o sujeito obtenha esse direito, está lá. A diferença é que ele não vai ser tratado desse ato como discricionário. A autoridade não vai chegar para ele e falar assim, olha, olhei aqui para sua cara, vou te negar.
não, você não apresentou vai ser a Polícia necessidade, Civil de não vou... cada estado que vai decidir isso? Sim, tomara, porque a Polícia Federal não tem condição nenhuma de tratar isso. Tem poucos postos de atendimento, leva 1 ano para tratar do tema, enfim, então... Fala do porte, Alexandre, o que é a mudança? O porte. Explica, isso é importante, para então, quem está nos assistindo, isso é importante. Claro, lógico. Explica isso. Exato. A mesma coisa o porte. O porte, hoje, que é tratado como ato... No caso do porte, a legislação é realmente ato administrativo discricionário. Hoje é crime, inclusive. Porte ilegal é crime. Não, o porte legal mas eu estou falando da pessoa que vai conseguir o porte de arma. Então, hoje o porte de arma é tratado como ato administrativo discricionário e, efetivamente, na legislação do porte, a gente não está falando de aquisição. Aquisição é, pela legislação, um ato administrativo vinculado e a Polícia Federal teima nisso. Ilegalmente, né? Ok. Mas o porte não. O porte realmente é tratado como discricionário. Nesse projeto vai ser vinculado. Ou seja, o sujeito preencheu os requisitos, teste psicológico, teste de tiro, ocupação lícita, comprovante de residência, ficha criminal, um monte de coisa. Vira o sujeito do avesso. Aí virou o sujeito do avesso, ele comprovou tudo isso, ele vai ter o seu direito garantido. Essa é a principal diferença. Vamos analisar na prática, para quem está nos assistindo. O que é isso na prática? Então, eu, há mais de 21 anos, comprovando a idoneidade, cumprir os requisitos, tem direito a ter arma em casa e tem direito a andar com a arma na rua. Significa o quê? O indivíduo pode... Dia de jogo do Galo Cruzeiro, você é de casa mesmo, só pô. Não, em estádios tudo tem previsão. Poderá em eventos, bares... O senhor não leu o projeto. Bares... O senhor não leu o projeto. Bares... O senhor não leu o projeto. Públicos... O senhor não leu o projeto. Escolas... Olha bem, o senhor não leu o projeto. Portes, não. Mas tem restrição de locais? Tem restrição de locais. O senhor não leu o projeto. Qual é a restrição? Mas pode O senhor não era. O que eu estou dizendo. Qual que é a restrição? Locais de aglomeração de pessoas, estádio de futebol, shows, né? Locais onde tem grande aglomeração de pessoas. Continua sendo proibido. Difícil é controlar, né, se o sujeito for pego sobre substâncias químicas ou embriagado, está expresso lá. Não pode. Não, o cara já faz com o carro e é proibido. Não estou entendendo. Exato. Isso vai fazer pior ainda com a arma. Se o indivíduo for, ele pode armar a presunção de que o povo brasileiro é composto de um bando de assassinos. Alexandre, infelizmente, pela nova lei. Veja bem. Não era assim nos anos 90. Pela lei que poderá ir mas agora mudou, agora virou... Alexandre, pela nova lei, se fosse aprovado, ele poderia ir armado para o Carnaval de Rua de Belo Horizonte? Se não ingerisse nenhuma bebida alcoólica. Percebam quem está nos assistindo, deputado. Não pode. Esse evento é via pública ou é aglomeração de pessoas em evento? É impensável. Se é aglomeração de pessoas em evento, ele não pode. Se é em via pública, ele está andando na via pública, pode. É impensável. E tem que poder se ele for pego indo a um evento? Porque não tem controle, né? Ele perde automaticamente o porte. O Estado responde. O Estado já é falho na estrutura para fiscalizar as armas que circulam legalmente. Não há estrutura de Estado que consiga garantir esse tipo de fiscalização. Mas isso é um problema do Estado, de novo, que vocês temem garantir a nossa segurança. O Estado não tem condições de regulamentar o tema, mas vai garantir a nossa segurança. Quer dizer, decide, o Estado vai tem condições ou não? Então tem que revogar o artigo da Constituição, que é a obrigação do Estado. Eu sei, mas o senhor está falando uma questão fática, de que o Estado não vai conseguir fiscalizar essas armas porque não tem condições, etc, não é isso? Sim. Esse mesmo Estado é que vai garantir a minha segurança? Sim. A fiscalização, deve. A fiscalização, do meu ponto de vista, é mais irrelevante. Imagina o cotidiano. Olha, vamos ver na prática como é que isso vai funcionar. O senhor gosta muito de falar que a gente... Vamos ver então no mundo real. Você vai num restaurante, num bar... Tá, um indivíduo vai portar uma arma linda, maravilhosa, eu vou levar uma outra, aí um bate-boca com o outro põe a mão na mesa, o outro põe a mão na mesa. Clube de tiro acontece isso direto, né? Velho Western. Clube de tiro é assim, né? É direto, as pessoas estão lá armadas ali naquela hora, um dá tiro no outro, é isso? As pessoas vão ostentar. Ou vocês acham que a gente não tem? Aqui, ó, uma experiência prática. Sapori, o senhor já foi em um stand de tiro? O senhor já foi em um clube de tiro? Meu Deus. Não, só uma pergunta. Já foi? Eu vi esse stand das Ok, lá no instante, não estou nem falando das polícias, se eu quiser dar esse exemplo, também vale, mas estou dizendo assim, para as pessoas comuns, porque o senhor está falando de pessoas comuns, então vamos, né? O senhor já presenciou um stand de tiro? Privado? Polícias. Ok, então eu vou falar da minha experiência, né? Inclusive estou vivo aqui, né? Porque se o cara tá com uma arma lá, indo no clube de tiro, né? Todo mundo, inclusive, amostra, né? Tá lá dentro do clube de tiro, tá aqui a arma aqui. O senhor acha que não há nenhum tipo de conflito, de divergência? O senhor acha que todas as pessoas lá são
Né? A circunstância é muito diferente, Agora ali, não, eu vou ir num restaurante, o cara tá armado, eu tô armado, aí eu vou dar tiro nele, vai dar tiro em mim, você, é isso que ele tá apresentando. Esportista, É isso que ele tá apresentando. Você não pode andar com arma Entendeu? de fogo, meu amigo. Você não pode fazer isso hoje. Eu estou num stand de tiro. Então, um stand de tiro você tá praticando esporte. Então, com as armas na cintura, não é isso? Não, aí, Alexandre. Agora, no restaurante eu virei assassino. Lá dentro, não. Lá dentro, eu não sou assassino. Se tiver agora, eu não vou atirar no outro. Mas no restaurante, aí eu já... Não, aqui eu não sou assassino, mas ali eu já acho que eu posso matar alguém. Eu queria só falar um pouquinho sobre um negócio assim, o controle que essas pessoas têm. Não dá pra entender, não. Eu queria só falar um pouquinho do controle que essas pessoas têm quando elas têm o porte de arma. A gente tem o dado aqui, a gente quer falar do uso da arma por terceiros, por outras pessoas, por crianças, por exemplo, em casa. A gente tem um dado aqui que foi passado pela produção, que lá nos Estados Unidos, nesse mês só, apenas agora, o ano começou, foram 11 situações envolvendo disparo de arma de fogo em escolas. Agora, né? Pouquinho, há um mês e pouco de que o ano começou. Escolas do Estado americano. Eu queria falar com você sobre isso, sobre como que a gente pode também criar mecanismos de controle para que outras pessoas não tenham acesso a essa arma, se por acaso o estatuto flexibilizar mais ainda o uso. Não tem controle. É essa que é a questão. Quando você flexibiliza, você vai permitir que o indivíduo tenha um certo número de armas. O único controle vai ser o tipo de armamento, né? A legislação está limitando o tipo de arma que você vai poder ter. Tem limite de calibre. É por isso que eu estou dizendo que é o Estatuto dos Armamentos. É igualzinho o Estatuto dos Armamentos. É diferente do modelo americano, onde a maioria dos estados, permite você ter acesso a armas dos mais variados calibres. Essa flexibilização do Congresso vai ter limites. Mas, como diz o deputado, que controle? Não tem sentido ter controle. Se é para flexibilizar, vai se contar com o quê? Com o bom senso, com a capacidade do indivíduo de não fazer uso indevido dessa arma de fogo. Ou de guardá-la num lugar onde crianças não a usam. Essa é a premissa da lei. E que aquele que quis comprar uma arma, colocar na cintura e sair com ela, é o sujeito mais bem intencionado da sociedade. A premissa da lei é, esse indivíduo tem que se comportar como cidadão, respeitador dos conflitos, e não vai tirar essa arma para fazer qualquer situação. Bom, mas se ele cumpre esses requisitos, você já não pressupõe que ele tem uma certa responsabilidade? Se ele cumpre os requisitos? Não, ele vai comprovar o quê? Esses requisitos não são suficientes nem para diminuir a letalidade policial. Vai resolver o cidadão. Sugira, vamos propor qual é o requisito que vocês acham que deveria ter. Eu sou contra o porte de arma, não tem que ter requisito nenhum. Para mim não é requisito. Não tem como controlar. Para mim não é requisito. Sugere, então fala quais requisitos. Eu estou te dizendo que os seus requisitos que você acha que são suficientes não são. Nem, inclusive, para quem são os agentes de força de segurança que acabam tendo... Não há. Então pronto, gente. Então pronto, o sujeito, para vocês, o sujeito pode... Olha, eu sou uma pessoa de bem, tá aqui todos, não respondo processo criminal, nunca fiz mal a ninguém, etc. Tá aqui meu exame psicológico, não tem nenhum problema de sanidade mental, atestado, tem que ser profissional, credenciado, etc. Tá tudo aqui. Instrutor de tiro credenciado tá aqui, que eu sei manusear a arma, tá aqui, prova teórica, né? Vira o cara do avesso, tá aqui minha ocupação lícita e tal. Vira o cara do avesso. Esse sujeito, para vocês, não pode ter arma. Por quê? Porque ele eventualmente vai dar Alexandre, você erra no raciocínio. Olha com esse seu raciocínio equivocado. É óbvio que nós não estamos supondo que 100% das pessoas 30, que tiverem... 40, 50... Mas isso já falta você, uma visão sociológica do negócio. 30, 40, 50 fazem um estrago que vale por 100. É esse, Alexandre. O senhor tem a estatística de pessoas com porte de arma que fizeram... meu prezado amigo. Esse que é o problema. Alguns destroem a sociabilidade de todos. Então todo mundo tem que ser preso. Porque alguns... Acaba de dizer alguns. Né? Então, alguns não é. Tem alguns que matam, tem alguns que matam no trânsito, tem alguns que fazem bobagem. E aí, por causa desses alguns, a gente tem que restringir o direito de todos. Então, todo mundo assim vale para outras coisas. Todo mundo tem que estar na cadeia. A gente tem que estar na cadeia. Que eu não sei quem tá. Vamos fazer o seguinte, você quer legítima defesa, se defender, então compra pistola taser, de baixa letalidade, não precisa ser arma de fogo. Ô, deputado, mas aí é uma ignorância num assunto muito grande. Não, eu estou te sugerindo algo que via de regra não vai tirar a vida de alguém. Deixa eu falar, um taser, se você utilizar contra alguém com arma de fogo, você vai morrer. Aquilo ali não tem eficácia nenhuma contra alguém com arma de fogo.
Nenhuma, zero. Mas então, aqui dali eu concordo, o policial então tem que ter, pro cara que tá exaltado, né, tá lá, vai brigar com o policial e tal, o taser pode ser utilizado. Mas nem toda situação de ameaça à sua vida vai ser com arma de fogo. Sim, mas e se pode for ser com a arma, um eu faço o quê? corrente, Eu falo, meu amigo, ou com o braço, mesmo cara mais forte que você. Pois é, ok. Aí o cara tá vindo pra... Porque a legítima defesa nos Estados Unidos os meios moderados da força. Então eu só vou atirar no cara se... legítima defesa, esse tipo de armamento de baixa letalidade. Pois é, eu só vou utilizar essa arma se efetivamente for necessário. É óbvio que se a minha agressão não você quer, um tiro, você quer revólver, não adianta. Você não quer taser, você não quer que o Estado funcione. Um instrumento você quer o revólver. Tá você bom. quer... Dá a impressão assim, eu torcendo por uma hora com o cara ameaçar aqui para poder puxar o gatilho. Deputado, dá a sensação que... Aí o senhor está entrando numa coisa pessoal, o senhor não me conhece. O senhor não pode falar que o senhor está com uma vontade, o senhor está falando uma coisa pessoal, a gente está debatendo ideias. Da maneira eu peço veemente, desculpa pelo da maneira veemente que o senhor ideia. defende o tá uso da arma de fogo. Mas o senhor está presumindo que eu tenho uso da arma vontade de matar alguém? Alexandre, O senhor tem vontade de usar essa arma? Disposição tem. Por favor. Disposição tem. Por favor. Ainda que legítima defesa, disposição o senhor tem. Sim. Então, pronto. E eu tenho vontade que isso aconteça. E eu não tenho vontade deputado. nenhuma. O senhor está dizendo isso, que eu tenho vontade que isso aconteça. Da forma que o senhor coloca, que o Estado não funciona, nenhuma política vai resolver. E o cidadão tem que andar armado, que não, eu não quero usar taser, eu não quero usar um porrete, eu não quero nem ter que sair no braço. Eu quero a arma de fogo, eu quero revólver para dar tiro. Revólver não tem para dar tiro. Vamos resumir. Revólver não foi feito para poder ostentar igual a gente ostenta celular, viu, Sapói? Para pôr no bagulho algum é mais bonito que o seu, maior que o seu. Revólver foi feito para disparar. Na hora de puxar o gatilho, dizer que eu tenho vontade de dar um tiro. Eu vou me defender do assassino. Puxou o gatilho, você é o assassino. Nós vamos ter a revólver customizado, né? Com dourado, azul, vermelho, vai ser Sapói, bonito. deputado Alexandre, o senhor colocou o seu ponto de vista muito claramente, eu acho que quem está em casa entendeu perfeitamente as suas colocações, deputado, o seu ponto de vista também acho que ficou bem claro, acho que quem está em casa agora, Sapói também colocou bem a posição, acho que quem está em casa agora, essa discussão não acaba, essa discussão tem que ser acompanhada pela sociedade muito de perto, né? O Estatuto de Desarmamento tem um projeto de lei no Congresso Nacional, acho que todo mundo tem que se mobilizar pelo menos para entender um pouco do que está acontecendo. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, acho que o debate foi muito rico. Por terem compartilhado essa experiência de vocês com a gente. Muito obrigada. Obrigado. A você de casa, muito obrigada. Até a próxima.